Desvendando circuitos elétricos da teoria à prática. Bem-vindos a uma jornada pelo mundo dos circuitos elétricos, onde vamos explorar desde os conceitos básicos até aplicações práticas. O átomo contém núcleo central, com prótons e nêutrons, cercado por elétrons em órbita. Já os elétrons são partículas subatômicas com carga negativa que orbitam ao redor do núcleo do átomo. A carga elétrica é uma propriedade fundamental das partículas subatômicas, com prótons positivos e elétrons negativos, gerando cargas opostas. Circuitos são sistemas que permitem o fluxo da corrente elétrica. Eles consistem em componentes eletrônicos interconectados, como resistores, capacitores e transitores, controlados por uma fonte de energia, como uma bateria ou uma fonte de alimentação. Em um circuito em série, os componentes estão ligados em uma única rota, onde a corrente elétrica passa sucessivamente por cada componente. A tensão total é dividida entre os componentes e a corrente é a mesma em todos eles. Já em circuito paralelo, os componentes estão conectados em ramificações separadas, permitindo que a corrente se divida em diferentes caminhos. A tensão é a mesma em todos os componentes, enquanto a corrente pode variar. Cada componente desempenha um papel crucial no funcionamento do circuito, seja alimentando a corrente, armazenando energia ou alterando o sinal elétrico. Dentro de um circuito elétrico, cada componente tem funções específicas, como limitar corrente, suavizar tensões e filtrar sinais. Agora vamos entender melhor sobre cada um deles. O que são capacitores? Capacitores são dispositivos que armazenam energia na forma de campo elétrico. Eles consistem em duas placas condutoras separadas por um material isolante, chamado de dielétrico. Os capacitores são amplamente utilizados para filtrar sinais, armazenar energia temporariamente e apodar sinais em diferentes partes de um circuito. O que são indutores? Indutores são componentes que armazenam energia na forma de campo magnético quando uma corrente elétrica passa por eles. Eles consistem em uma bobina de fio condutor enrolada em torno de um núcleo magnético. Indutores são frequentemente usados em circuitos de filtragem, como em fontes de alimentação, e também em circuitos de oscilação, como em rádios e televisores. O que são resistores? Resistores são componentes eletrônicos que têm a função de limitar o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Eles são frequentemente utilizados para controlar a corrente, dividir tensões e ajustar o funcionamento de componentes ativos, como transistores. Fundamentos dos circuitos simples, entendendo a montagem de uma placa. Primeiro, é necessário identificar os componentes e escolher uma plataforma de prototipagem. Depois, os componentes são colocados na placa e conectados corretamente. Após isso, faça as conexões elétricas seguindo o diagrama esquemático. Em seguida, deve-se testar o circuito e ajustar conforme necessário. E por último, finalize as conexões e documente o circuito. Aplicações práticas. Os circuitos elétricos estão presentes em praticamente todos os aspectos da nossa vida moderna. Eles nos ajudam em várias maneiras, incluindo eletrodoméstico, elétrica pessoal, transporte, iluminação, saúde e etc. Esses são apenas alguns exemplos de como os circuitos elétricos estão integrados em nossas vidas cotidianas, tornando-a mais conveniente, segura e eficiente. Espero que tenham gostado dessa jornada pelo mundo dos circuitos elétricos. Compreender esses conceitos pode abrir portas para uma infinidade de possibilidades.